tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor um governo legitimamente constituído. Ok. Governo, Poder Executivo, o presidente e o seu ministério. Ora, legitimamente constituído. O governo Lula é legitimamente constituído? Sim. Não. Por quê? Não tem lógica, não dá para explicar. É desesperador. Mas eu lembrei o que eu estava falando antes de xingar a dona Florinda. Que era a primeira e segunda O instância. golpe, tentar por meio de violência ou grave ameaça. E eu falei que era problemático tentar, porque a lei penal ela vê o crime. A pessoa que vai cometer o crime, executar o crime, se ela consegue, ela tem a pena do crime. Se ela não consegue, por circunstâncias alheias à sua vontade, ela responde pela tentativa. É complicado falar em crime de tentativa, mas no caso do golpe, aquele que consegue nunca vai ser punido por motivos óbvios. Então, tentar é a forma consumada do crime de golpe. Ok, tentar é a forma consumada, mas tentar é começar a execução e não planejar. Continua valendo a questão que o Código Brasileiro dos Crimes, que é o Código Penal, que vige no Brasil há mais de 80 anos, ele diz que ato preparatório não se criminaliza. Repito, não sei se é certo ou errado, mas não se criminaliza. E tem mais. Esse artigo diz, o 359-M, se eu não me engano, do Código Penal, tentar por meio de violência ou grave ameaça. O que seria violência ou grave ameaça? Por meios físicos de coagir alguém a fazer alguma coisa contra a sua vontade e que, de fato, sejam meios físicos aptos a fazer alguém a se comportar contra a sua vontade. Como? Alguém me para na rua e aponta faz assim para mim, me passa o seu celular. Com o dedo. A pessoa fica sem dente. Agora, se ela me aponta uma arma, eu passo o celular. Não tinha nenhum ministro do STF no dia 8 de janeiro, deputado e senador não estavam lá, estava vazio, era um domingo. Já tem um problema aí, mas tudo bem. Vamos passar para o tipo penal. Vamos imaginar que todo mundo estava armado com um fuzil AK-47. Inclusive Débora, que não era batom, era uma granada que ela tinha na mão. Vamos imaginar essa hipótese. O crime é tentar por meio de violência ou grave ameaça depor um governo legitimamente constituído. Ok. Governo, Poder Executivo, o presidente e o seu ministério. Ora, legitimamente constituído. O governo Lula é legitimamente constituído? Sim. Não. Por quê? Legitimamente. O que significa legitimamente? De acordo com a lei. De acordo com a lei. A lei não é só a votação. Que mais? De acordo com o processo eleitoral. Tá. Porque legem timus. Né? É o istmus da legem. De acordo com a lei. É daí que vem a palavra. De acordo com a lei. Com o conjunto de leis. Não é só a lex, mas o conjunto de leis, que é a legem. Legítimo é de acordo com o conjunto das leis. O conjunto das leis eleitorais diz que o TSE tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer todas as resoluções que instruirão o processo eleitoral. Tenho mais coisa para dizer da lei, mas eu vou ficar só nesse exemplo. Até o dia 5 de março do ano da eleição. Em 2022, o dia 5 de março foi no dia 5 de março. Como normalmente acontece. Incrível. Parece piada isso, mas o dia 5 de março aconteceu. Sim. No dia 5 de março. E o segundo turno da eleição foi regido pela resolução do dia 20 de outubro de 2022. O que não poderia ter acontecido.
Está escrito na lei 5 de março. A não ser que 5 de março não tenha caído no 5 de março, mas sim no dia 20 de outubro. Checa pra gente aí quando caiu 5 de março. 5 de março. Não acredito que você foi digitar alguma coisa no Google. Depois que eu parei pra pensar, eu falei, Tá bom, obrigado. Mas na época ninguém falou nada? Você falou alguma coisa? Óbvio. E aí? Ninguém fala, Qual ninguém foi a responde. justificativa? Ninguém responde. Mas e a justificativa? Não tem, eles não dão. E o que saiu no dia, em outubro? A Globo não fala. Aquela velha prostituta sifilítica não fala. Nada. E o que mudou? Não sai no jornal. O que mudou foi que criou-se a política de combate à desinformação que retirou os eleitores do Bolsonaro de circulação das redes sociais. As notificações que o TSE mandava para Google, X, etc. e tal, tinham todas como fundamento, com base no artigo 4º da resolução número tal de... Vou Que é falar de o número outubro. da resolução aqui. Vê pra você. Eu gente, tenho por aqui. favor. Essa eu tenho fácil, porque isso é tão bizarro, bicho. É tão bizarro. Aqui, ó. Epa, apertei errado aqui. Resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022. O TSE não pode soltar resolução no ano da eleição Só depois vale do até- 5 de março. Até 5 de março. A não ser que 5 de março não caia em 5 de março, essa resolução deslegitima o processo eleitoral. Deslegitimado o processo eleitoral, deslegitimado está o seu resultado. Resolução, para quem quiser ler, você que não padece de analfabetismo nem de prostituição. Resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022, que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral. A lei não foi revogada. A lei ainda está em vigor. A lei em questão, a lei eleitoral, é a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, e o artigo 105, ele é muito claro. Ele fala até o dia 5 de março do ano da eleição. Se você não padece de analfabetismo, repito, convido você a exercitar a leitura. Artigo 105 da Lei 9.504, em vigor, e a Resolução 23.714, que é de 20 de outubro de 2022. Eu estou enganado caso, eu posso estar enganado, reconheço, caso dia 20 de outubro tenha vindo antes de 5 de março, no ano de 2022. Mas se o dia 20 de outubro não veio Você antes tá de 5 falando- de março, Você está falando eu que estou isso certo. influenciou, essas decisões influenciaram a eleição? Ou mesmo que não influenciaram? Claro que sim. E mesmo que não influenciasse, o processo foi nulificado pelo próprio TSE por medidas ilegais. O TSE agiu como uma facção mafiosa. Você imagina um tribunal de juízes tomar De mudar. medidas ilegais? Nós procuramos os juízes para que eles digam qual é a lei. Narra-me refactum dabut ibiu, se diz desde o Império Romano. Me narre os fatos e eu lhe digo a lei. Você está falando que é como O judiciário diz a lei e pratica a lei. falando que é como se um time inscrevesse um jogador. depois do Agora prazo eu tô de- calmo, porque acabou minha bateria, eu estou calmo agora. Um time inscreve um jogador depois que o prazo de inscrição para o campeonato já se encerrou. Ele escreve depois. Basicamente seria isso. Tá. Ou a CBF muda uma regra depois do prazo, depois que o campeonato já começou. Manda uma pergunta aí, Kratos, porque a E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível,
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.